Nesse vídeo eu vou te explicar o que é hardware e os principais componentes de um computador e suas características. O que é hardware? É tudo aquilo que é físico e faz parte do funcionamento do computador. Então, por exemplo, o teclado, o monitor, o mouse e principalmente os componentes internos de um computador. Mas quais desses componentes não podem faltar na hora de montar uma máquina? Bom, até o final do vídeo eu vou te passar os 5 principais hardwares necessários para que um computador funcione. Então vamos lá. Primeiro, a placa-mãe. Podemos comparar ela como o nosso tórax. Assim como ele é responsável por unir todas as extremidades do nosso corpo, a placa-mãe tem como objetivo unir todos os componentes de um computador. Então ela permite que eles funcionem de uma forma organizada e contínua. Então todos os outros hardwares que ainda vou falar, eles vão ser ligados na placa-mãe. Sendo assim, a placa-mãe é o hardware mais importante de um computador. Bom, seguindo nossa lista, a gente tem o processador. Quando você abre qualquer programa em um computador, durante e depois dessa abertura, o computador precisa fazer milhões de cálculos para que esse programa abra e continue em funcionamento. E esses cálculos são feitos exatamente no processador. Podemos dizer que ele é como se fosse o cérebro de uma máquina, porque ele busca as informações lá da memória RAM e realiza os cálculos que os programas precisam para funcionar corretamente. Ele executa todas as instruções geradas por todos os outros hardwares internos e externos do seu computador também. Então, todo o cálculo que é necessário para que um computador funcione, você já sabe quem faz. Partindo para o terceiro componente que a gente tem, é a memória RAM. Como exemplifiquei antes, a placa-mãe é como se fosse o nosso tórax, o processador, o cérebro, mas e a memória RAM? Podemos dizer que ela é como se fosse um varal de esponjas molhadas. Eu não consegui achar uma parte do nosso corpo para comparar com a memória RAM melhor do que um varal, e eu já vou te explicar o porquê. Basicamente, a memória RAM ela funciona como se fosse um espaço temporário. Ela dá um espaço temporário para o computador, para que os programas possam ser abertos. Então, por exemplo, quando você clica num ícone no Excel, assim que ele é executado, ele passa a usar um espaço ali na memória RAM. Mas para você entender melhor, eu vou seguir aqui com a nossa analogia, que acho que vai ficar mais fácil. Quando o Excel está fechado, é como se ele fosse uma esponja seca. Ele está ocupando um espaço fixo no computador. E esse espaço ele continua o mesmo até que o programa seja aberto. Logo, quando você dá 2 cliques no Excel, é como se tivesse jogado água nessa esponja seca. Ela aumenta de tamanho, mas para isso é preciso ter um componente para auxiliar e ceder esse espaço temporário para que esse programa possa ser executado, ou para que essas esponjas sequem, Então o papel da memória RAM é fornecer um espaço temporário para os programas que estão em execução, para que eles possam continuar abertos. Ou seja, quanto mais programas abertos no seu computador, mais espaço a memória RAM precisa ter para processar essas informações desses aplicativos, ou, no nosso exemplo, secar as esponjas molhadas. O quarto componente que é fundamental para o computador é a fonte. Então a gente liga aí um cabo de energia na tomada e vai até a fonte, tá? E o que a fonte faz? A fonte, ela que é a responsável por fornecer essa energia que vem da tomada para os computadores. Ela transporta essa energia através da placa-mãe. Sendo assim, a placa-mãe ela tem os locais corretos, tá? Para ligar os cabos que saem da fonte, que vai alimentar os componentes da forma correta. Podemos comparar a fonte com o nosso sangue. Ele fornece os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo, assim como a fonte fornece energia para o funcionamento dos componentes do computador. Mas por último, a gente tem aqui também o disco rígido, tá? O disco rígido, a gente pode comparar ele com um caderno, tá? Tem muitas comparações nesse vídeo, mas a gente pode comparar o disco rígido como se fosse um caderno. Quando a gente escreve algo nas páginas de um caderno, a gente fecha o caderno, guarda ele, só que quando a gente abre o caderno de novo, as informações que a gente anotou lá continuam da mesma forma. O disco rígido ele é a mesma coisa. Ele salva no computador, exemplo, suas fotos, seus documentos, os programas que estão instalados no computador em si, eles ficam salvos no disco rígido. Mesmo que você desligue ou reinicie o seu computador, aquela informação ela vai continuar lá, da mesma forma que o seu computador desligou ou quando você mandou ele reiniciar. Ele é diferente da memória RAM. Os dados que estão na memória RAM são dados temporários, tá? Então esses dados, eles vão ser descartados, vão ser processados lá enquanto o programa está aberto. Depois que o programa fechou, esses dados vão pro lixo, vão sumir, porque é uma memória temporária. Já o disco rígido não. O disco rígido ele salva, ele armazena essas informações
para que você possa acessá-las depois, tá? Então é uma memória de longo prazo, diferentemente da memória RAM. Existem 3 tipos de discos rígidos. O mais comum, que na maioria dos casos é o responsável por deixar os computadores lentos, é o HD. O HD, ele é um disco físico, é esse que eu estou mostrando aí na imagem, e dentro dele tem um disco mesmo, tipo um CD que fica girando ali. E por ele ser dessa forma, não ser como um SSD, que é uma evolução dele, né? O SSD, ele é um disco sólido, ele não tem nenhum disco que roda dentro dele, é tudo ali componentes mesmo, todas as informações são processadas nessa plaquinha aí, ó. Já o HD não. Então, pelo fato dele ser mecânico, ele é bem mais lento do que um SSD. Compensa mais você ter um SSD no seu computador. Tem um outro tipo também, que é o NVMe. Então, ele é meio que ele é uma evolução da evolução do HD. Ele é a evolução do SSD, tá? O NVMe é como se fosse um SSD, só que um pouco mais rápido. Em muitos casos aí, ele é de 3 a 6 vezes mais rápido que um SSD comum, que já é muito mais rápido que um HD. Então compensa muito você estar colocando um SSD ou um NVMe. Só que você tem que tomar cuidado na onde que você compra e qual tipo de SSD, qual marca de SSD ou de NVMe que você compra, porque o que eu pego geralmente aqui, em muitos casos, né, chega um computador para mim que o computador ele liga, mas não acessa o sistema operacional. Por quê? Porque esse disco, esse SSD, esse NVMe simplesmente parou, não liga mais, morreu. E pior de tudo que são marcas famosas, né? Marcas conhecidas aí no mercado. Mas assim, tem marcas, tem SSDs que assim, eu vendo aqui e não dá nenhum problema. Eu posso fazer um vídeo explicando aí quais são os modelos certos, né? Qual é o tamanho necessário para você estar comprando desse disco. Mas para isso eu preciso que você deixe no comentário se realmente, né, você tem interesse em saber sobre esse assunto. E também pode deixar sobre qualquer outro assunto aí, ou alguma dúvida que você teve ao longo desse vídeo, que eu vou estar sempre respondendo, né? Vou estar sempre lendo os comentários dos vídeos. Bom, vamos fazer um resumo. A gente viu que a placa-mãe, ela é o principal hardware do computador, que é onde a gente vai ligar todos os outros nela. Ela vai fazer a organização, né, distribuir a energia que vem da fonte. Então a gente viu que a fonte, ela pega a energia da tomada e passa para a placa-mãe distribuir para os outros componentes. A gente viu que o processador, ele busca as informações da memória RAM e faz os cálculos de todos os processos que são necessários, né, para o computador estar funcionando. Vimos que, como a memória RAM ela é uma memória volátil, ela não armazena as informações dos programas que estão em execução por muito tempo. Então, quando você abre um Excel, ele passa para dentro da memória RAM até que ele seja fechado, e as informações que o processador já buscou da memória RAM, ela simplesmente descarta essa informação. Ela não guarda essa informação, é uma memória temporária. E por último, a gente falou um pouco sobre os discos rígidos, que diferente da memória RAM, que é uma memória volátil, o disco rígido ele é uma memória não volátil. Por quê? Porque os dados que a gente coloca dentro desse disco, ele fica ali até a gente apagar ele. Mesmo que a gente desligue ou reinicie o computador, né? Esses dados vão continuar lá, como se fosse um caderno. A gente faz uma anotação no caderno, fecha ele, quando a gente abre a informação, o que a gente escreveu está anotado ainda no caderno. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Já se inscreve no canal também para dar aquela força. Deixa o like se for possível. E é isso tudo, pessoal.